Olá, meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos ao Washington DC, capital dos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa cidade de um ponto de vista que talvez eu não tenha pensado antes, e talvez você também não. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista de um turista, ponto de vista normal, digamos assim, um ponto de vista de quem vai nos pontos turísticos mais famosos de uma determinada cidade. O segundo é que é a capital de um império, um império americano, um império que a gente vive na atualidade. E o terceiro, esse que é interessante, que eu percebi aqui até por muitos dos turistas que eu vi por aqui, e é dele que eu vou falar mais nesse vídeo. Vamos lá, o Washington parece ser uma cidade bem interessante. Washington foi fundado em 1790, muito antes de Brasília. E por que eu estou falando de Brasília junto com Washington? Porque há muitas semelhanças em termos de construção da cidade, eu acredito, não tenho certeza, não estudei isso, não sou arquiteto, apesar de ter sido casado com uma. É uma cidade com o desenho em termos de avenidas, toda construída em volta de carro, claro. Isso, na minha opinião, diminui bastante a qualidade de uma cidade. Mas além disso, todo o desenho de onde ficam os prédios públicos, a tentativa de passar a imagem do poder do país, de como você constrói, como você localiza certos prédios públicos, certos monumentos, inclusive de personagens históricos do país, que a gente já vai chegar lá em alguns, inclusive, que eu tenho muita vontade de visitar aqui. Tudo isso desenha um pouco o que a cidade quer passar com isso, e é justamente a visão que eu meio que dei um estalo aqui quando eu estava aqui, que essa cidade certamente também tem a intenção de passar, que é uma cidade de propaganda, E por que eu digo isso? Tem muito chinês aqui, muita gente do Oriente, asiática, que com certeza vem visitar pense como um chinês, Você mora em Pequim, você tem o governo de Pequim como o seu exemplo do que é um governo, do que é uma capital, mas você quer conhecer aquela que é a outra potência do mundo, no caso dos Estados Unidos, e quer ver o que é. Então, se você não faz uma cidade, uma capital, que faça essa propaganda positivamente para o seu país, você certamente faz uma propaganda ruim do que é o Império Americano, que quer sempre se colocar como o principal país do mundo, a maior economia, a maior potência do mundo, em especial para um chinês que vem visitar aqui. Então é interessante ver a cidade também desse ponto de vista. Diz aí, inclusive, nos comentários se vocês concordam com isso. Mas eu achei isso bem interessante, porque você vê que os chineses estão observando a capital americana com um toque diferente, com um toque de comparação com o que eles têm na China, com aquilo que é tido como um dos principais países do mundo, a maior potência do mundo. E não sei se tá dando pra ver daí, mas você anda e... Desculpa, mas aos amantes das cidades feitas para carro, isso aqui não tem vida. Uma avenida dessa aqui no meio de um lugar tão histórico tira as pessoas, afasta as pessoas. Enfim, tô viajando aqui em várias coisas, até porque é uma caminhada que não tem muito o que ver, porque não tem vida, tem estacionamento. Mas é isso. E seguindo um pouco nesse tema, mas partindo para uma visão mais turística mesmo, eu fiz todo esse trajeto a pé para cobrir uma das principais zonas de interesse de quem visita o Washington DC, que é o National Mall. É nele que ficam os principais museus da cidade, a maioria deles gratuita, o que para mim, além de ter sido uma surpresa, reforça a ideia de uma cidade propaganda. Uma propaganda interna e uma propaganda externa, que essa cidade possui. O que eu não estou colocando nem como algo que seja ruim, porque eu acho natural, mas sim como uma das formas de você olhar essa cidade. Mas caminhar pela maioria das cidades dos Estados Unidos não é lá tão agradável como vocês podem imaginar. Uma outra questão é, como vocês estão vendo, a cidade não é lá as mais agradáveis de você caminhar, como provavelmente nenhuma cidade americana vai ter isso como forte. Apesar de que esse Northeast Corridor, esse corredor do Nordeste que tem aqui nos Estados Unidos, que é as cidades que eu estou visitando, Boston e Washington nas pontas, Nova York no meio, eles têm até um pouco mais de um toque europeu, digamos assim, em termos de cidade, não aqui, com certeza, mas em Boston, por exemplo, como vocês vão ver no vídeo de Boston. E transporte público também é muito melhor nessas cidades do que
na maior parte dos Estados Unidos. Inclusive o metrô de Washington é bem filé, tem várias facilidades aí para você usar e vale a pena. Pois é, o metrô de Washington tem uma extensa rede de estações, por sinal, belas estações, e que podem te levar a praticamente qualquer ponto de interesse principal da cidade, com exceção de Georgetown, tanto o bairro como a universidade, que eu acabei não visitando porque eu tive apenas um diazinho de verdade na cidade. Mas eu recomendo que vocês visitem se passarem por Washington. Mas um ponto de interesse de muitos fica, inclusive, bem em frente a uma estação de metrô, apesar de um pouco afastado do centro. Ele é o Ben Chillis Bowl. E um lugar super tradicional que eu fui aqui é o Ben Chillis, que ficou super famoso por causa do Barack Obama, ex-presidente americano. Inclusive na fachada lá tem a pintura dele. E é bem interessante a visita ao lugar, ao bairro, vou explicar o porquê. Mas o Ben Chillis em si me decepcionou bastante. Eu achava que seria um negócio super gostoso, aquela comida regional, assim, sabe? Aquela comida, mas não é. Para quem não sabe, o Ben Chillis é famoso pelo Half Smoked Hot Dog, ou seja, é um cachorro quente cuja salsicha ela é smoked. Não é exatamente defumada, é mais no estilo do churrasco americano, enfim, uma coisa assim. E com um molho chili, que é um molho desses que tem como se fosse carne moída e tal, bem tradicional também dos Estados Unidos. Gostoso, nada demais. Atendimento, definitivamente nada demais. Às vezes tem muita fila, eu fui cedo, então não peguei fila. Os locais vão muito também, você vê bastante. E o bairro em si é um bairro afro-americano aqui em Washington. Então você tem um lado mais cultural da cidade, um lado menos propaganda, um lado menos mostrador do poder americano e mais da vida real de Washington. Então se você tem esse interesse de visitar essa região, esse bairro, ali o Street ali, vale a pena. Mas se você quer provar o Half Smoked Chili Hot Dog, não sei se vale a pena o esforço, porque o original, digamos assim, ele é meio afastado de tudo. Agora, eu tô no hotel aqui perto da Union Station, que é a estação central de trem, e aqui perto tem um outro Ben Chillis. Então, talvez tivesse sido melhor eu ir lá, provar, ver se valia a pena, e se valesse a pena, talvez eu ir no original. Eu fui no original mais para trazer pro canal. E aí agora você já sabe, só vale a pena se você quiser conhecer essa região específica de Washington, uma coisa mais local. Se não, é melhor você ir no que fica mais perto de tudo, porque esse Ben Chillis que tem aqui perto, ele fica perto já do Capitólio, do início do National Mall, que é o lugar que com certeza quem visita Washington mais vai gastar seu tempo. Uma curiosidade que talvez vocês não saibam, desse que é um dos principais monumentos aqui de Washington, é que se vocês repararem até aqui, é uma cor e daqui pra cá é outra cor. E isso acontece porque esse monumento começou a ser construído em 1848, salvo engano, e ele levou 36 anos para ficar pronto. Você vê que esses atrasos também não é coisa só brasileira ou enfim, só de outros países. Mas ela foi interrompida nessa parte aí que tem esse primeiro terço. A construção foi interrompida ali mais ou menos uns 10 anos depois que começou. E quando eles recomeçaram, o governo americano pegou esse projeto depois para continuar. Não tinha mais aquele mármore do início disponível. E aí eles tiveram que usar um mármore que é mais escuro. E aí por isso você consegue ver, deixa eu aproximar aqui, talvez fique melhor. Vocês conseguem ver a diferença bem aqui, ó. Mais branco, mais amarelo. E uma outra curiosidade sobre ele, posso estar errado aqui, eu vou confirmar depois e colocar aqui, mas eu acho que ela tem 180 metros de altura. Eu digo que posso estar errado porque eu sei que são 600 pés, mas essa coisa de medida americana às vezes dá um tilt na cabeça. E agora eu tô chegando aqui no Memorial, que era um dos que eu mais queria visitar, para mim um dos maiores americanos que já existiu. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. E vamos ver como é esse memorial.
Essa região que eu tô aqui é o National Mall. E uma dica importante que eu tenho para deixar aqui, além de aproveitar, basicamente todos os principais monumentos e museus ficam aqui, é que se alimente antes e planeje a alimentação depois de vir aqui, porque aqui tem quase nada nas proximidades, ou nada para você comer, beber. No máximo um ambulantezinho vendendo água e algum refresco, alguma coisa assim. E perto do memorial do Lincoln, do Abraham Lincoln, tem um quiosquezinho que vende algumas besteiras também, mas super caro, tipo um cachorro quente, $18. Então, alimente-se antes de vir pra cá, aproveite o que você tem que aproveitar aqui e aí sai daqui pra almoçar, pra jantar, enfim, dependendo do horário. É isso aí que fica a dica importante aqui em Washington. Um outro ponto interessante de Washington DC para visitar é o The Wharf, que em português seria o mesmo que o Cais, que é uma região que beira o rio Potomac. Na verdade, o Washington Channel, ou Canal de Washington, e é onde ficam as docas, as marinas, sendo uma região com um grande movimento de pessoas. Então quem gosta daquele agito turístico é lá mesmo, música ao vivo e os mais diversos tipos de restaurantes e bares para todos os gostos. E um outro ponto interessante para os turistas visitarem é o Union Market, basicamente um mercado municipal com várias opções de comidas e bebidas, e no caminho a pé para lá você vai passar em diversas ruas mais residenciais, mais locais também, com arquitetura super bonita e diversos restaurantes, lojas e cafés muito interessantes, dos mais interessantes que eu encontrei na cidade. Uma outra coisa importante para falar aqui de Washington é que as coisas, às vezes quando você olha no mapa, no Google Maps, parece até perto, mas não são tão perto assim. E como eu falei aí ao longo do vídeo, as caminhadas aqui são longas e acabam sendo um pouco sem sentido, porque você não tá vendo diversas coisas, a não ser lá no National Mall, que aí você sempre tá vendo alguma coisa bonita, alguma coisa mais representativa, algum museu, algum monumento que você imagina, se tá em Washington, vai querer ver. Washington não é uma cidade que tem várias coisas para fazer, coisas super únicas, a não ser essa parte da história americana que tem a ver com o que eu tô falando também, da questão da propaganda, de mostrar ao mundo como é a capital americana e todos os feitos e todos os acontecimentos dos quais os Estados Unidos fizeram parte. Por isso que você tem o Korean War Monument, que é o movimento da Guerra da Coreia, da Segunda Guerra Mundial, de Abraham Lincoln, claro, de Franklin Roosevelt. Você tem vários incontáveis museus, e se você quiser visitá-los, guarde bastante tempo para visitar Washington. Eu tô tendo um dia só, real assim, eu cheguei ontem, deu para fazer umas coisinhas, mas hoje é o dia que eu tenho aqui, que amanhã de manhã eu já vou embora, e eu posso dizer que se você realmente quiser visitar os museus, conhecer com paciência, você vai precisar de vários dias por aqui. Agora, uma característica que vocês vão encontrar aqui em todos os principais pontos turísticos, né, de Washington, é essa quantidade de polícia, de fence, dessa cerca aqui de metal, enfim, de tudo que você imaginar de segurança, como já era de se esperar, né, na White House. Então, Ave Maria, se você quiser chegar lá, tem até como você visitar, tem todo um processo que você tem que fazer, pedir, mandar e-mail para um congressista para autorizar sua visita, mas dá para fazer. Só que eu li, inclusive, que não vale muito a pena de tão limitada que ela é. E se vocês estão achando a cidade vazia, tem que considerar duas coisas. Hoje é sábado e isso daqui é uma cidade de congressistas, né, de políticos. Então, talvez até sexta eles já não estivessem aqui, mas no sábado, muito provavelmente, muitos voltaram para suas terras que representam. Outra é cedo, relativamente cedo, 8 e pouco da manhã. E isso também tem muito a ver com esse tipo das cidades americanas, né? Com essas avenidas aqui, mesmo tem uma avenida de 6 faixas do meu lado e mais outra ali de 6 faixas atrás. Tudo é distante, então é meio... Você não tem nem muito o que ver enquanto você tá andando, não faz muito sentido. Eu tô andando aqui mais porque eu gosto, para tentar encontrar alguma coisa, para entender melhor a cidade, para colocar para vocês no vídeo. Mas ontem, por exemplo, eu usei muito a scooterzinha elétrica, aquela que tá ali.
porque é uma forma legal de andar por aqui, porque você cumpre certas distâncias com mais rapidez e aproveita melhor a cidade. Eu tô indo agora no Spy Museum, que é um museu que eu tenho muita curiosidade de visitar. Mas uma outra dica que eu quero deixar aqui também bem clara é a forma mais rápida que você tem de se locomover aqui. Você pode olhar agora da sua casa aí no Google Maps, pega, sei lá, um hotel e coloca para White House e veja a forma mais rápida de você se deslocar. Provavelmente, se você não der na primeira, tente em um segundo lugar. Vai ser com as patinetes elétricas, as trotinetes, porque é incrível. Tem vários lugares que dá meia hora de metrô, 45 minutos a pé, 12 minutos, 11 minutos de patinete, porque incrivelmente Washington tem várias vias específicas, que dá para chamar também de ciclovia, que as patinetes são muito bem-vindas e é quase que o trajeto delas. E aí, quando você realmente tem esse trajeto até separado da rua principal, você pode andar ali cortando tudo, porque é dedicada às trotinetes e às bicicletas, você se locomove aqui muito mais rápido. Não é barato, mas você se locomove muito mais rápido. E é uma forma divertida também, se você souber usar. Porque trotinete, para quem não sabe usar, para quem não tem o jeito, é perigoso também, ainda mais se você usar sem capacete, o que inclusive é ilegal. Washington, como não poderia deixar de ser, ainda é uma cidade de ótimos restaurantes, com culinária de alto nível, dos mais variados lugares do mundo, além de excelente lugar para quem gosta de história e de museus. No todo, achei uma cidade interessante de visitar, que parece ter uma excelente qualidade de vida, para quem ganha bem, é claro. Mas não é, nem de longe, o meu tipo de cidade, que se aproxima muito mais da próxima cidade que visitei nessa viagem, que foi Boston. Mas para chegar lá, eu viajei em um dos poucos trem-bala americanos, passando pela famosa Union Station, uma belíssima estação de trem em Washington. E você pode conferir como foi essa viagem clicando aqui, ou se quiser, pular direto para Boston clicando aqui. Um abraço e até lá, bigodudos e bigodudas queridas.